single day I'm gonna make something great. That's my way. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso workshop da inteligência emocional. Nós vamos ver muitas coisas hoje à noite. Acho que vai dar umas 2 horas de encontro. Eu vou deixar o bate-papo aberto. Se vocês quiserem enviar alguma pergunta, eu respondo na hora. E no final também eu vou abrir os áudios e a gente vai ter um tira-dúvidas, tá bom? Vamos começar? O quanto a pandemia ainda está abalando a vida de vocês, o quanto a pandemia ainda está abalando a parte emocional de vocês, o quanto a pandemia ainda está fazendo as emoções aflorarem, sem a gente conseguir ter um controle dessas emoções dentro da gente. E até que ponto essas emoções nos fazem reagir, explodir com raiva, ou deixam a gente paralisados, tristes, com medo. Então, até que ponto, como é que é o teu modo de reação? É xingar, é brigar, ou é ficar triste, é ficar com medo, é se encolher, é não responder? Isso é muito importante a gente analisar, porque nem um e nem o outro é certo. O certo é a gente ter um equilíbrio, a gente conseguir ter uma comunicação, uma resposta assertiva, a gente conseguir pensar naquele momento da raiva, naquele momento da tristeza, ou naquele momento do medo, ou da angústia, ou da ansiedade. E o quanto que a gente carrega, o quanto que vocês carregam todas essas emoções, essas dores de um lugar para o outro, essas preocupações, né? O quanto que a gente despeja, talvez, essas preocupações nas pessoas ao nosso redor, o quanto que a gente despeja essas emoções na nossa família, no nosso trabalho, junto com nossos amigos, o quanto que a gente fica carregando essas emoções nas nossas costas. Isso, depois de um tempo, pesa muito. E eu quero perguntar para vocês qual o sentimento hoje, nesse momento, agora do workshop. Eu quero que vocês anotem num papelzinho. Qual é o sentimento que mais te incomoda agora? Pode ser a raiva, a tristeza, o medo, a culpa, a ansiedade, vergonha, ciúmes, angústia, desprezo, aborrecimento. Tem vários, né? Mas qual agora nesse momento que mais te incomoda, que mais atrapalha a tua vida pessoal e a tua vida profissional? Inteligência emocional é a gente saber gerenciar as nossas emoções e as emoções das pessoas ao nosso redor. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir dominar as emoções, que a gente vai conseguir não senti-las. A gente vai sentir. Acontece um fato externo na nossa vida e automaticamente a gente vai sentir aquela emoção, a emoção de tristeza, ou de medo, de ansiedade, ou de felicidade, ou de afeto, mas a gente vai sentir. Então, o que é importante? O que é a inteligência emocional? É nós conseguir usar as nossas emoções a nosso favor. É nós conseguir gerenciar, identificar e gerenciar essas emoções que a gente está sentindo. E por que a inteligência emocional é tão importante na nossa vida? Por que a gente fala tanto hoje em dia da inteligência emocional? Principalmente agora durante a pandemia, né? Estamos falando muito, tem muita gente procurando para melhorar o seu controle emocional, para gerenciar melhor as emoções, não só as suas, mas as pessoas ao seu redor. Por que ela é tão importante? Para quê? Para identificar e conviver melhor com as nossas emoções e com a dos outros, para evitar reagir por impulso, né? Aquela reação, daqui a pouco acontece alguma coisa e a gente fala alguma coisa para outra pessoa e quando a gente vê, quando a gente se arrepende, a gente já falou. Daí não adianta mais voltar atrás. Para diminuir o nosso estresse, a nossa ansiedade, para ter uma vida mais equilibrada, para melhorar a resolução dos problemas. Porque quando a gente está com as emoções à flor da pele, que nem a gente fala, a gente não consegue, é muito difícil a gente conseguir ver a solução dos problemas. A gente só vê o problema em si, mas a gente não consegue enxergar a solução, né? Ajudar também no processo decisório. Daqui a pouco a gente tem que tomar uma decisão importante e quando a gente está com
muito preocupado, muito estressado, a gente não consegue tomar essa decisão ou toma a decisão e não é a melhor decisão que nós poderíamos ter tomado naquela hora, né? Aprimorar a nossa relação com as pessoas, porque se a gente é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que a gente consegue gerenciar nossas emoções, a gente consegue ter um relacionamento melhor com as outras pessoas e também é muito importante para ter mais sucesso na carreira, para conviver melhor na sua empresa, na sua equipe, com seus colegas de trabalho. Primeira coisa, então, qual emoção você está sentindo naquele momento e o porquê você está sentindo naquele momento? Isso é muito importante a gente identificar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão no trabalho de vocês, acontece alguma coisa, algum conflito no trabalho, entre colegas ou entre chefe e colega, ou alguma coisa que te deixou mal, que te deixou triste, tá? Você sai daquele trabalho, entra no carro, o que acontece? Daqui a pouco aquilo ali vai te deixar triste, tu já vai entrar no carro mais encolhido, a respiração mais lenta e vai desenvolvendo, vai levando aquela tristeza, vai chegar em casa daquele jeito, vai alimentando aquela tristeza. E o que a gente pode fazer para reverter isso? A gente pode, daqui a pouco, quando a gente chegar, claro, deixou, a gente sentiu isso, a gente ficou triste com aquela situação. Mas daqui a pouco, quando a gente chegar no carro e a gente entrar no carro, a gente tomar uma postura, uma atitude mais de ombros abertos, respirar mais fundo e ligar uma música e tentar pensar em outras coisas boas que vocês vão ter quando chegar em casa, o marido, a esposa que vocês vão encontrar, os filhos. Esse sentimento, essa emoção de tristeza, vocês podem ter certeza que nesse caminho entre o trabalho e a casa, ela vai se dissipando, ela vai amenizando. Outra coisa que gera um sentimento muito grande de angústia e de ansiedade dentro da gente é a gente ficar pensando no que os outros vão falar, no que os outros vão dizer. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, acho que desde as nossas mães, nossas avós. Antigamente elas se preocupavam muito, né? O que os vizinhos iriam dizer? Ai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode daqui a pouco namorar, tem que sair com tal roupa, o que vão dizer daqui a pouco se meu filho não terminar o ensino médio, logo não começar uma faculdade. É aquele ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Mas o que acontece? Sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer pra gente que o que a gente está fazendo é errado ou não é legal. Então sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer pra gente assim, você não devia estar trabalhando, não devia estar empreendendo. Você devia estar fazendo um concurso público. Ou a outra, tu vai fazer um concurso público e a outra vai dizer, não, acho que você não devia fazer concurso público, você é tão boa, você devia empreender, abrir um negócio. Outra vai dizer, não, acho que você não devia fazer nenhum nem outro, deveria trabalhar como funcionária de alguma empresa. E assim sempre vai ter as pessoas que vão ser, daqui a pouco mulheres que decidem não ter filho. Sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer, mas por quê? Por que ela não quis ter filho? É uma coisa quase anormal uma mulher não querer ter filho, né, para certas pessoas. Ou daqui a pouco, as mulheres hoje em dia que têm 4, 5 filhos, também já é uma coisa anormal. Então, vocês já imaginaram se a gente continuar vivendo a nossa vida, fazendo as coisas ou deixando de fazer por causa dos outros? Isso também, com o tempo, vai virando uma emoção, um sentimento muito grande de angústia e de ansiedade dentro da gente. Então, isso é importante, a gente entender que a gente tem o nosso mapa mental. Cada pessoa tem o seu mapa mental. Então, às vezes, o que é certo pra gente não vai ser certo para aquela outra pessoa. Cada um tem o mapa do que é o correto. Cada um tem o mapa do sucesso, o mapa do que deveria ser feito. E eles querem usar esse mapa para a gente também, para cada. Então, só que cada pessoa tem o seu mapa. Cada pessoa sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer. O nosso problema é quando a gente se deixa levar pelo mapa das outras pessoas, pelo mapa correto das outras pessoas. Então a gente tem que achar o nosso mapa, a gente tem que achar o nosso mapa do sucesso, o nosso mapa correto e seguir a nossa vida com isso. E da onde surge esse mapa? Esse mapa surge das experiências que cada um teve.
E por isso que cada um tem um mapa diferente, cada um entende sucesso de uma forma diferente. Para alguns, sucesso é ter muito dinheiro, para outros, sucesso é ter saúde, para outros, sucesso é ter uma família, é ter amor. Então, o sucesso tem muitos significados. Depende muito do mapa de cada um, depende muito do que cada um viveu, do que cada um sentiu e do que cada um teve. Por isso que a gente não pode prestar atenção no que os outros falam pra gente. A gente tem que encontrar o nosso mapa. A gente tem que viver o nosso mapa, a nossa vida. E quais são os componentes da inteligência emocional? Primeiro, nossas emoções, sentimentos. Segundo, a nossa mente racional e emocional. E terceiro, o nosso QI e o nosso QE. Então, gente, emoções e sentimentos não são a mesma coisa, tá? Eu vou explicar para vocês agora. As emoções é uma reação do nosso organismo, uma reação psicossomática, inconsciente, é uma reação química do nosso corpo. Né? A emoção é ativada por algo externo, e imediatamente é sentida pelo nosso corpo, é uma alteração fisiológica do nosso corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está caminhando na rua tranquilamente, de repente aparece um cachorro, vamos dizer, enorme. Tem pessoas que não têm medo, mas tem pessoas que têm pânico de cachorro. O que essa pessoa vai fazer? Ela não vai dizer agora eu vou ter medo ou agora eu vou correr. Não, vai ser uma coisa automática no organismo dela. Ou ela vai paralisar de medo e não vai conseguir se mexer olhando aquele cachorro, ou ela vai ter uma reação que ela vai sair correndo do cachorro. Então é um fato externo que aconteceu e que provoca uma emoção interna, fisiológica no nosso corpo, tá? E o que são os sentimentos? Sentimentos é o nome que a gente dá para essa emoção sentida. Então, esse medo é o nosso sentimento. É aquilo que a gente sentiu, aquela emoção que a gente sentiu e que a gente denominou de medo. E eu quero falar para vocês agora um pouquinho da nossa mente racional e da nossa mente emocional. Nosso racional, nossa razão e a nossa emoção, tá? No IBC, que é um instituto que eu fiz as minhas formações de coaching, eles usam muito o self. Eles denominam a mente racional e mente emocional como self. E isso é uma teoria psicanalítica de Jung, que o que é? A unificação do consciente com o inconsciente. Então, consciente, na verdade, seria, para Jung, seria a nossa razão, e o nosso inconsciente, a nossa emoção, o nosso emocional, tá? Que são divididos, né, metaforicamente em self 1 e self 2, tá? O que é o self 1, então? É a nossa mente racional, é a nossa razão, é a mente consciente, ela trabalha no tempo do relógio, né? Então, depois eu vou dar um exemplo para vocês dessa parte de trabalhar no tempo do relógio. Gasta mais energia, é uma mente mais analítica e é uma mente limitada também. Ela é aquilo que a gente vê, que a gente conecta, que a gente explica, na verdade. Só que ela compreende só de 5 a 10% do nosso pensamento, da nossa mente, tá? E o Self 2 é a nossa mente inconsciente, a nossa mente emocional, subjetiva. Então, sente coisas profundas que não sabe explicar. Aprende por analogias, por metáforas, por histórias contadas, tá? E eu ia falar do exemplo, vocês nunca passaram assim a algum momento fazendo alguma atividade que vocês gostam muito de fazer essa atividade e não viram o tempo passar? Começaram lá às 2 da tarde fazendo alguma coisa, ou lendo um livro que seja, ou fazendo um exercício, qualquer coisa, trabalho manual, algum hobby. E quando vocês veem, vocês olham no relógio de novo e já é 5 da tarde, 18 horas, 6 da tarde, e vocês não viram o tempo passar. Então é por isso, porque vocês estavam fazendo aquilo lá, aquele hobby, aquela atividade com a nossa mente emocional, com o nosso inconsciente, com o nosso self 2. Tá? O nosso self 1, ele usa muito a razão, ele é muito racional. Então, ele vai saber o tempo que a gente está levando para fazer aquilo, tá?
Essa mente do Self-2, a nossa mente inconsciente, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais grande, né? Ela compreende de 80% a 90% do nosso pensamento, da nossa mente. E eu queria dar um exemplo agora para vocês do um iceberg. É um exemplo que a gente sempre usa, acho que até já postei no meu Instagram isso. Porque o iceberg, o que, que é? A gente só vê a pontinha dele lá em cima, né? Se a gente está de barco, por exemplo, no oceano, a gente só vai ver a pontinha. Mas embaixo esse iceberg é maior, é muito maior do que essa pontinha lá em cima. Então, vocês imaginem que essa pontinha que aparece do iceberg é a nossa mente racional, é a nossa razão. Lá estão os nossos pensamentos, as nossas reflexões, tá? E embaixo, toda aquela parte grande, enorme, compreende o nosso emocional, o nosso subconsciente e inconsciente, tá? E ele é muito grande mesmo. E lá tá escondidinha as nossas emoções, as nossas memórias, as nossas lembranças, nossas compulsões, desejos, medos, né, fantasias. Então, várias coisas, tá tudo escondidinho lá. Então, o que que acontece? Acontece algum evento externo, aquela emoção que tá lá escondidinha no nosso inconsciente, ela vem à tona, tá? E ela reflete lá na nossa razão, a gente vai pensar nela. A nossa razão e o nosso emocional, eles têm que estar em equilíbrio, eles não podem estar assim, muito racional, muito emocional. Por quê? Porque qual é o problema desse desequilíbrio? Porque muitas vezes os nossos impulsos emocionais, eles dominam a nossa razão. Então vem, que nem eu falei para vocês, daqui a pouco vem aquela raiva, aquela coisa, e a gente não pensa e a gente fala aquilo e depois a gente se arrepende, que a gente não devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Então qual o problema desse desequilíbrio? Que a gente reage e depois a gente raciocina. A gente vem aquela emoção, a gente reage e depois, ou daqui a pouco numa briga ou em qualquer coisa, né? E depois a gente raciocina, a gente vai pensar, será que eu devia ter falado aquilo? Será que eu devia ter feito aquilo? Então, por isso que é muito importante a gente ter esse equilíbrio entre razão e emoção, para a gente conseguir segurar a nossa emoção. Para a gente ter Aí tem uma perguntinha, depois, sim, eu já vi, depois eu te respondo, tá bom? O problema é que algumas das nossas reações emocionais são inadequadas, né? E eu vou mostrar um filminho para vocês agora, vou compartilhar com vocês, que é muito interessante, que fala dessa nossa razão e dessa nossa emoção e mostra um exemplo do que acontece se a gente deixa o emocional aflorar muito e a gente não usa a nossa razão para equilibrar, tá bom? E o que é o nosso QI e o nosso QE? O QI é o nosso intelecto. E o QE é a nossa emoção, é o nosso comportamento, tá? E quem fala muito sobre isso é o Daniel Goleman. Eu já falei um pouquinho para vocês dele. E o que ele diz? Ele diz que hoje em dia as pessoas são contratadas pelo currículo, pelo intelecto, pelo QI e pela parte técnica, mas no decorrer do tempo elas são demitidas pela falta do QE, que é o quociente emocional, que não deixa de ser a nossa inteligência emocional, que é o comportamento da pessoa no trabalho, na profissão. Então, para vocês verem que hoje em dia é muito importante, não adianta só. Antigamente as pessoas viam muito o currículo da pessoa, se ela era muito inteligente, muito o QI da pessoa. E hoje em dia é muito mais importante, às vezes, porque o que ele fala? Ele diz que a parte técnica, qualquer um tem capacidade de aprender. Agora, a parte comportamental é muito difícil tu ensinar para uma pessoa no trabalho. É claro, ela precisa participar de treinamentos, de cursos, mas é muito mais complicado. Para uma empresa, é muito melhor ela ensinar, ela desenvolver a parte técnica da pessoa,
do que ela desenvolver a parte comportamental da pessoa. Então, por isso que acontece isso. Hoje em dia, o quociente emocional, ele equivale ao sucesso da pessoa, equivale a 80%. E o QI, que é o nosso intelecto, equivale a 20% só do nosso sucesso profissional. Para vocês verem a diferença de um para outro, né? O como é importante hoje em dia a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, nosso comportamento emocional. Gente, existe 3 tempos só na nossa vida, tá? Um é o passado, o outro é o presente e o outro é o futuro, tá? E nesses 3 tempos estão embutidas as nossas emoções. Eu vou explicar um pouquinho de cada um para vocês, mas eu quero que vocês me respondam uma coisa agora. Podem colocar ali no bate-papo, né? Qual é o único desses tempos que a gente vive? E o que tem a ver o nosso passado, então, com as nossas emoções, tá? O nosso passado são as nossas memórias, as nossas lembranças. O que acontece? O problema é que é quando essas memórias, essas lembranças, elas continuam na nossa vida agora, gerando sofrimento. Elas continuam gerando sofrimento no presente, tá? Esse que é o problema. Por exemplo, assim, experiências traumáticas que vocês tiveram na infância, na adolescência, numa juventude, decepções, maus tratos, o luto, uma perda, né, de uma pessoa, ou perda muito significativa de alguma outra coisa, abandono, algumas mudanças drásticas que aconteceram na nossa vida, tá? E o maior problema é quando todo esse sofrimento, essas coisas daqui a pouco que a gente passou, que cada um passou, continua gerando sofrimento para a gente no nosso presente, tá? E essa dor do passado, esse sofrimento do passado, essas memórias de sofrimento, elas podem ser ativas constantemente no nosso pensamento, a gente está sempre pensando nelas, tá? Ou latentes, quando elas são desencadeadas, na verdade, por algum tipo de situação, algum tipo de pensamento, alguma coisa que acontece ativa elas de novo, tá? Mas quando ela é constante, é mais preocupante, é aquela dor, aquele sofrimento que a gente carrega sempre. E a gente tem que cuidar muito, gente, porque o nosso excesso de passado, ele pode se transformar numa depressão, tá? Então, o que acontece? Que nem eu falei para vocês, acontece quando uma memória de dor é sentida de uma forma muito intensa, tá? Muito intensa, muito ativa ali na nossa vida. É um estado patológico, né, de intensa tristeza e sofrimento psíquico. Segundo a OMS, atinge mais de 10% da população mundial a depressão, tá? E é uma doença, lógico, que é diagnosticada e tratada por profissionais da área da saúde. Eu só tô dando um exemplo para vocês, tá bom? E o que eu posso dizer para vocês? Que o passado de vocês nunca mudará, jamais mudará. Não tem como voltar no passado e mudar alguma coisa. Mas a gente pode mudar a percepção que a gente tem dele. E depois eu vou ensinar uma técnica para vocês para isso, tá bom? Então, o que é importante, né? Entender, identificar aquela emoção, né? De qual época da sua vida ela vem. Né? O que aconteceu para repetir este mesmo padrão? Qual situação que desencadeia esse sentimento? Então, essas perguntas vocês podem se fazer. Né? Da onde que eu trago esse rancor? Da onde eu trago essa tristeza? Da onde eu trago esse medo? De qual época? Será que foi da minha infância, da adolescência? Da onde? Né? O que aconteceu, né, para mim continuar sentindo isso, repetindo esse sentimento, essa emoção? Né? E qual que é a situação que mais desencadeia esse sentimento? Em qual situação que acontece na tua vida que tu percebe, que vocês percebem que desencadeia esse sentimento, essa emoção? Outra coisa, é muito importante a gente, depois que a gente identificar esse sentimento, a gente aceitar o que aconteceu, a gente aceitar essa emoção, aceitar esse sentimento, a gente tentar entender, a gente ressignificar isso, perdoar e tornar isso um aprendizado. Gente, o que é a culpa na nossa vida? É um sentimento muito ruim, né? É algo que a gente aprende também no nosso passado. É algo que a gente viveu e tem muito a ver com aquilo que eu falei para vocês antes.
da gente se preocupar muito com as outras pessoas, o que as outras pessoas dizem sobre nós, o que as outras pessoas vão pensar sobre nós. Então isso vem, essa culpa também pode ser muito disso. Ela é uma reação fisiológica, mas geralmente ela é disfarçada ou pela raiva ou pela tristeza, tá? E o que ela gera? Ela gera pensamentos e atitudes limitantes na gente, né? Ela baixa a nossa autoestima, ela não deixa a gente correr atrás dos nossos objetivos. Ela deixa a gente menos autoconfiante. Quando a gente sente culpa, a gente sente menos confiança na gente. E é uma emoção, a culpa é uma emoção que coloca a gente contra a gente mesmo, né? Contra você mesmo. Por quê? Porque sabe aquela coisa assim da gente se chicotear, a gente se martiriza, a gente se chicoteia? É isso que a gente faz quando a gente sente culpa. Então é uma emoção que coloca a gente contra a gente mesmo. E outra coisa que pode acontecer é a projeção dessa culpa. Para a gente tentar aliviar esse sentimento, essa emoção de culpa, a gente acaba às vezes projetando a culpa em outra pessoa. Para a gente se defender, para a gente se justificar. A gente nega a nossa responsabilidade e transfere para outra pessoa. Mas isso não é legal porque a culpa vai continuar lá. Mesmo que a gente transfira para outra pessoa, a gente sabe lá no nosso íntimo, lá no nosso inconsciente, que nem eu falei para vocês, que continua sendo a gente. Porque a gente tem que se autorresponsabilizar pela nossa vida. Outra coisa que tem muito a ver com a culpa e também com o que os outros vão pensar e vão dizer da gente é a gente não se dar o direito de errar. Hoje em dia a gente se preocupa muito com isso. A gente não se dá o direito de errar, a gente não se dá o direito de tentar alguma coisa e dar errado e vai lá e tentar de novo e dar errado de novo e talvez conseguir ou talvez não conseguir, mas a gente vai aprender com aquilo ali, com o nosso erro. Na verdade, a gente quer fazer tudo perfeito, a gente não quer ser vistos, né, pelos outros como uma pessoa que errou. Isso causa uma emoção muito grande na gente, de culpa, de angústia, de ansiedade. E a gente tem que colocar na nossa cabeça que todos nós temos o direito de errar. Vamos falar um pouquinho do nosso presente, então. Presente é onde tudo acontece, onde nosso passado acontece, a nossa dor do passado acontece, as nossas emoções do passado acontecem, mas ela acontece agora no presente. Por isso que é importante a gente ressignificar o nosso passado, a gente perdoar o que tem que ser perdoado, a gente entender, a gente aprender. O nosso futuro também não existe, o futuro não existe, o futuro é uma premonição que a gente faz, é um desejo, um objetivo que a gente tem, mas o único tempo que existe nas nossas vidas é o tempo presente. E a gente tem que cuidar para não deixar esse passado afetar o nosso tempo presente e nem o futuro afetar o nosso tempo presente. Uma das emoções que acontece muito no nosso presente é o nosso estresse. Por quê? Porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Isso não tem a ver com o que aconteceu lá atrás, com nossas emoções do passado, o que a gente carrega, o que a gente traz, tá? Mas são algumas situações de tensão, de pressão, de conflito, né? E que tá acontecendo ali que gera um estresse emocional muito grande. Não sei se vocês já ouviram falar da síndrome de Burnout. É um estresse relacionado ao trabalho e atinge já 32% dos brasileiros. O Brasil é o segundo país com maior índice de síndrome de Burnout, tá? E ela tem sintomas parecidos com a depressão também. E segundo a OMS, o estresse, não a síndrome de Burnout, o estresse emocional que acontece no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, atinge cerca de 90% da população mundial. Então, para vocês verem como o estresse está presente na nossa vida. Mas tem um estresse que é prejudicial, tá? E tem um estresse que é positivo também. Mas esse estresse positivo eu vou explicar num outro momento para vocês. Tá bom? Gente, o futuro. O que tem as nossas emoções a ver com o nosso tempo futuro? O que a gente pode sentir agora, pensando no futuro? Porque o futuro nem aconteceu ainda. O futuro é desconhecido. A gente não sabe, às vezes, nem o que vai acontecer daqui a uma hora. A gente prevê que vai acontecer
alguma coisa. Mas a gente não sabe, não tem certeza absoluta, não tem como ter certeza absoluta do nosso futuro, né? E o que que acontece? Muitas vezes esse desconhecido, ele causa medo na gente. E esse medo, ele pode desencadear uma ansiedade muito grande. E se essa ansiedade for muito grande, pode também muito intensa, pode também desencadear uma síndrome do pânico, tá? Que também é uma doença, também tem que ser diagnosticada e tratada por profissionais da área da saúde. A emoção, a dor do nosso futuro, a emoção que a gente sente agora no presente, pensando no futuro, é a nossa ansiedade. E o que é a ansiedade? É um sentimento vago e desagradável, caracterizado por tensão ou desconforto. É uma preocupação de alguma coisa que ainda vai acontecer na nossa vida. Algum medo de não dar certo. Daqui a pouco a gente tem que apresentar um trabalho na faculdade, tenho que fazer uma apresentação para o meu chefe, tenho que viajar de avião, por exemplo, né? Então, o que é? Uma preocupação da mente. Tu não tá agindo naquele momento, tu não tá viajando naquele momento, tu não tá entrando no avião naquele momento, tu não tá apresentando o teu trabalho naquele momento para o professor, para a faculdade ou para alguém, né? Tu não tá indo conversar com o chefe naquele momento, mas tu já tá sentindo uma semana antes, um mês antes, às vezes, um dia, 2 dias antes, você já está sentindo aquela ansiedade daquele momento lá na frente. Então, se a gente dividir a palavra preocupação, a gente vai ver que é uma pré-ocupação da nossa mente. A ansiedade é uma pré-ocupação da nossa mente de algo que a gente não sabe nem se vai acontecer. A ansiedade, ela afeta 33% da população mundial, segundo a OMS, tá? E o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com esse transtorno. Um total de 18,6 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. E esses sintomas, eles podem se dar a nível físico, aquela sensação de aperto no peito, tremores, suor frio às vezes, né? Ou a nível emocional, que é aquela presença de pensamentos negativos, de medo, de preocupação. E uma das coisas que eu sempre falo para diminuir essa ansiedade é a gente identificar o que está gerando essa ansiedade na gente, qual o medo que a gente tem. Eu estou ansiosa por quê? Será que é porque semana que vem eu vou viajar? Será que é porque semana que vem eu vou ter que apresentar um trabalho? Será que semana que vem é porque eu vou ter que falar em público? Por quê? O que tá gerando essa ansiedade? Qual o meu medo? O que está gerando essa ansiedade em mim agora? Gente, Eric Berne é um psiquiatra canadense e ele elencou as nossas 5 emoções básicas, tá? E ele diz o quê? Que dessas 5 emoções básicas, desencadeia todas as outras emoções. Nós vamos falar um pouquinho agora dessas 5 emoções básicas do ser humano. A primeira emoção básica que eu quero passar para vocês é a raiva. E o que é a raiva? Como que desencadeia essa raiva na gente? Essa emoção de raiva, esse sentimento chamado a raiva. Porque existe um bloqueio. A gente decide fazer alguma coisa e a gente não pode. A gente quer falar alguma coisa e a gente não pode. A gente quer agir de tal forma e a gente não pode. Então tem um paredão, tem um bloqueio, tem um não na nossa frente. E a gente acaba ficando de braços atados, tá? E o que acontece quando a gente tem raiva? A frequência do cérebro acelera, a tensão muscular, a gente fica, né, quando a gente tá com raiva, sim, nos braços, né, os batimentos cardíacos ficam mais rápidos, a gente fica vermelha, né, aquela coisa de ficar vermelha de raiva. Então a gente tem reações fisiológicas no nosso organismo quando a gente está com raiva, e às vezes as pessoas transparecem isso. Às vezes a gente olha para a pessoa, só de olhar a gente já sabe que ela está com raiva por causa disso, por causa dessas reações fisiológicas que acontecem no nosso organismo. E o medo, quando que a gente sente medo? A gente só sente medo quando a gente está numa situação de perigo, quando a gente acha que a gente se encontra numa situação de perigo. E o que acontece? O que o medo faz na gente? Ele paralisa, geralmente ele paralisa a gente fica estático, a gente não sabe qual ação tomar,
na verdade. Ele trava, né? Aquela coisa daquela dor de barriga, daquelas borboletas na barriga, né? Acelera o coração, a respiração, os músculos também ficam contraídos, mas aí de uma forma diferente. Em vez da gente ficar vermelha, que nem a raiva, que nem acontece quando a gente tá com raiva, a gente fica com o rosto pálido. Dois tipos de medos a gente tem. A gente tem o medo racional e o medo irracional. O que é o medo racional? É aquele medo verdadeiro, que se realmente aconteceu alguma situação real, né, que está nos colocando realmente em perigo ou que vai nos prejudicar. Daqui a pouco um assalto, um ciclone que aconteceu esses dias, né, uma tempestade, alguma coisa que realmente a gente tá em situação de perigo. Esse é o medo racional. E o medo irracional, o que é? Ele nasce de uma situação, de uma realidade que daqui a pouco não é real, que não pode prejudicar a gente. Né? Por exemplo, criança ou até adolescente, gente adulta, que tem medo do escuro. Né? Tem muitas pessoas também que têm medo de dentista, de médico, o medo de fazer uma apresentação em público, o medo de um bicho que seja. Então, isso são medos irracionais, são medos que não são reais. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o nosso sentimento, principalmente a raiva, ela tem um ciclo e ela dura no máximo 90 segundos? Para vocês verem como é importante a gente ter inteligência emocional para a gente conseguir se segurar esses 90 segundos. Então, o que acontece? Acontece um evento provocativo, alguma coisa externa, que deixa a gente com raiva, desencadeia a nossa raiva por algum motivo. Né? A gente tem um pensamento automático, emocional, tá? A gente tem um estresse naquele momento e imediatamente a gente pensa numa estratégia de ataque ou de defesa, né? Ou falar ou fazer alguma coisa. E nisso vem a expressão da raiva. Vem o xingamento ou vem a gente fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. Só que se a gente conseguir esperar esses 90 segundos, a gente consegue deixar passar esse ciclo, que dura no máximo 90 segundos, a gente consegue deixar passar esse ciclo e consegue começar a raciocinar de novo, para ver realmente o que é melhor fazer naquela situação, para a gente conseguir gerenciar a nossa emoção da raiva. Mas aí vocês vão me perguntar agora, tá, mas a minha raiva tá contínua? A minha raiva tá durando dias, tá durando semanas, meses? Como é que tu diz para mim que dura só 90 segundos? É que o que acontece? Sim, realmente, a emoção da raiva dura 90 segundos. Só que como que a gente continua tendo raiva? A gente volta a pensar nela. A gente volta a pensar naquele momento. A gente volta a pensar naquele evento que aconteceu na nossa vida, naquela situação. Toda vez que a gente volta a pensar naquilo, daquele jeito, a gente volta a ter raiva. Faça um teste. Alguma coisa que aconteceu na vida de vocês ou que vai acontecer e que vai desencadear alguma raiva. Faça um teste, se segurem 90 segundos. Depois tentem raciocinar e pensar para ver qual vai ser a atitude de vocês depois, tá? E tentem esquecer o que aconteceu. Tentem substituir essa raiva por alguma outra coisa, algum aprendizado, tá? Substituir por alguma coisa e tentem não pensar mais naquela situação, para ver se vocês vão continuar levando a raiva adiante. A raiva ela vai continuar adiante se vocês continuar relembrando daquele fato que aconteceu. Vamos falar de emoção boa agora também, que é muito importante na nossa vida, né? Esse lado positivo. A gente conseguir substituir até as nossas emoções não tão boas por emoções boas, como alegria, afeto, garra, atitude. Então, várias coisas que a gente pode substituir, né? Substituir daqui a pouco o nosso medo por uma atitude, por uma garra muito grande, por uma determinação muito grande. Mas agora nós vamos ver duas que faz parte das nossas emoções básicas, que são a alegria e o afeto. O que é a alegria? A alegria, se vocês vão ver, é uma conquista. Não interessa se essa conquista é material, por exemplo, algum bem que vocês adquiriram, um celular, uma casa, um carro, qualquer coisa.
ou alguma coisa imaterial, né? Que seja um abraço de uma pessoa, uma palavra de uma pessoa, o carinho de uma pessoa, o beijo de uma pessoa, quando eu casei, quando eu me formei. Então, tudo isso, alegria é conquista, tá? E o que gera alegria na gente? Gera energia, gera motivação, aquele brilho no olhar. E quando a gente está alegre, a gente contagia as pessoas ao nosso redor. E o que é o afeto? A emoção do afeto. Afeto é conexão, é o vínculo, né? É cocriar, é compartilhar com as outras pessoas, é a conexão que a gente forma com as outras pessoas. Isso é muito importante na nossa vida. A gente é um ser humano que a gente precisa das outras pessoas para viver bem. Claro que existem perfis que gostam um pouco mais de ficar sozinho, outros não podem ficar sozinhos, né? Estão sempre junto com outras pessoas, mas independente de qualquer coisa, a gente precisa de pessoas ao nosso redor. Podem ser poucas, podem ser muitas, mas a gente precisa dessa conexão, a gente precisa desse afeto, né? É um gesto, o afeto é um gesto de proximidade em relação ao outro, ou de conforto em relação ao eu, né? É calma. Pensa num abraço. O abraço é tão bom. A gente está agora nesse momento de pandemia que a gente está sentindo tanta falta desse abraço, tanta falta dessa conexão, desse afeto, né, dessa calma de abraçar alguém, de compartilhar. O abraço é um compartilhamento de sentimentos. E a gente diz que só quando a gente perde que a gente sente falta, né? E a gente está realmente no momento que a gente está sentindo muita falta desse abraço. Então, acho que quando acabar toda essa pandemia, nós vamos sair abraçando todo mundo. Eu vou, pelo menos, ainda sair abraçando todo mundo. Ninguém vai poder passar na minha frente sem me abraçar. Vocês já ouviram falar em buracos na alma? É uma analogia, né? Mas o que acontece? Algumas emoções podem fazer buracos no nosso coração, na nossa alma. E às vezes o nosso modo de tentar tapar esses buracos, fazer um curativo neles, é nos auto-sabotando, daqui a pouco jogando essas emoções em outras atitudes, em outras coisas, como a comida, a pessoa que a pouco que tem uma impulsão muito grande de comer muito, gastando demais, pessoas que daqui a pouco até cometem algum delito, pessoas que reagem, que explodem com todo mundo, com gente da família, com as pessoas do trabalho, com amigos, não interessa com quem. Então a gente acaba tentando tapar esse nosso buraco, tendo alguma outra atitude na nossa vida, nos auto-sabotando de uma outra forma. Eu sempre digo que para a gente começar a gerenciar as nossas emoções, a gente precisa ter uma reeducação. Como a gente faz a reeducação alimentar, por exemplo, a gente tem que fazer uma reeducação emocional também para a gente começar a gerir as nossas emoções. Porque emocional, daí cai toda aquela parte que a gente falou antes, do nosso autoconhecimento. Isso é muito importante, gente, muito importante, porque é dentro do nosso autoconhecimento que a gente vai descobrir o que limita a gente, o que está acontecendo, quais as crenças que a gente traz que limitam a gente. Com isso a gente vai mudando o nosso pensamento, a gente vai mudando o nosso mindset que a gente fala, e a gente vai criando um hábito diferente de vida, a gente vai tendo comportamentos diferentes de vida. Segundo Daniel Goleman, a gente precisa passar por 5 etapas para a gente conseguir desenvolver a nossa inteligência emocional. O primeiro é autoconhecimento, que eu já bati, já falei muito no nosso workshop. Segundo, o nosso autocontrole. Terceiro, a nossa motivação, a nossa automotivação. Quarto, a nossa empatia. E terceiro, nossas habilidades sociais, nossos relacionamentos interpessoais. O que é o nosso autoconhecimento? Quando você se olha no espelho de manhã, de tarde ou de noite, não sei, mas quem vocês veem lá no espelho? Que pessoa vocês veem lá no espelho? Essa pessoa que vocês veem no espelho é tudo que vocês queriam ser? Tá faltando alguma coisa? Quem eu sou? Quais as minhas potencialidades? Eu tô alcançando o que eu quero para minha vida?
Então é muito importante isso, a gente pensar nisso, a gente conhecer a si mesmo, a gente conhecer as nossas emoções, o que nos afeta, né? Quais são nossos pontos fortes, nossos medos, os nossos obstáculos e também as nossas potencialidades. Tudo isso tem a ver com o nosso autoconhecimento. Gente, autocontrole. Eu duvido que alguém não conheça alguma pessoa, sabe aquela pessoa zen, pode estar caindo o mundo lá fora e a pessoa continua no mesmo estado emocional. Ela não altera a voz, ela não altera a linguagem corporal, ela continua do mesmo jeito. Ela conversa, ela fala, ela tenta achar uma solução para tudo aquilo que está acontecendo, mas ela consegue ter um autocontrole muito grande das suas emoções. Ela consegue passar por cima da raiva, talvez, que ela está sentindo, do medo que ela está sentindo, da ansiedade ou de qualquer uma outra emoção, para conseguir pensar melhor para resolver aquele problema. Então, o que acontece agora, o que está acontecendo muito agora na pandemia? Né? Foi uma coisa que afetou todo mundo, deixou todo mundo meio descontrolado, né? Afetou a vida das pessoas, mudou o modo de vida das pessoas, e não só o modo de vida, mas também a parte financeira de todo mundo. Acho que todo mundo foi afetado de um modo ou de outro pela parte financeira. E isso causa muito medo, causa muita raiva, causa muito descontrole. Só que se a gente, no início é normal acontecer isso. Só que o que acontece se a gente continuar sentindo isso, só sentindo raiva, só sentindo esse descontrole, só daqui a pouco culpando outras pessoas, culpando a pandemia, culpando o governo, culpando o político, culpando tudo ao nosso redor, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir pensar na solução para os nossos problemas. A gente não vai chegar e aceitar, tá, tudo bem, estamos vivendo uma pandemia, não tem como fugir. O vírus pode ser inventado, não inventado, não interessa. Pode ser lá se é culpa de alguém ou não é, mas tá aqui, é real, o vírus é real. Então, assim, a gente vai ter que aceitar essa nova situação. Nossa vida é muito difícil a gente aceitar uma nova situação, ainda mais brusca, como foi, uma mudança tão brusca como foi. E o que acontece às pessoas que têm um autocontrole melhor? Que são aquelas pessoas zen, que nem a gente estava conversando, né? Elas conseguem, por mais que elas tenham sido impactadas por esse momento, elas conseguem respirar fundo, deixar acalmar essa raiva, acalmar esse medo e pensar não só no problema, no que está acontecendo agora. Elas conseguem pensar numa solução para a vida delas, solução para a família delas. Elas vão em busca, não só pensam, elas vão em busca dessa solução. Então isso é muito importante, principalmente no tempo que a gente está vivendo. É muito importante o nosso autocontrole. Gente, a motivação, para que a motivação serve? A nossa automotivação. Que nem eu estava falando para vocês agora, com tudo que está acontecendo, não quer dizer que a gente não vai sentir ansiedade, que a gente não vai sentir medo, não vai estar estressada, mas vocês já imaginaram a gente acordar todo dia? Estamos no meio de uma pandemia, eu perdi o emprego, a minha empresa daqui a pouco não tá tendo movimento, eu tive que fechar a minha empresa. Vocês já imaginaram se vocês levar isso, acordar no outro dia de manhã e continuar pensando desse mesmo jeito e levar esses sentimentos adiante, essas emoções adiante? O que vocês vão fazer da vida? Vocês vão ficar se lamuriando, vocês vão ficar culpando. Então é muito importante a nossa motivação, nós conseguimos automotivar para a gente buscar uma saída, para a gente encontrar uma saída. Como é importante a empatia. Na nossa vida normal, a empatia é muito importante com a nossa família, no nosso trabalho, nossa convivência com amigos, porque isso faz a gente entender melhor a atitude do outro, o sentimento do outro e faz a gente conseguir ajudar melhor essa pessoa de alguma forma. Então, o que é? Se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Porque às vezes a gente até fala, né, para outra pessoa, não, eu sei o que tu tá passando, eu te entendo. Mas será que realmente é uma empatia? Será que realmente tu tá entendendo? Será que realmente daqui a pouco tu vai conseguir ajudar essa pessoa? E às vezes nem ajudar. Às vezes essa empatia, essa ajuda é só ficar do lado, ouvindo essa pessoa. Não precisa dar opinião.
Só ouvir já basta. Então, como que a gente melhora essa nossa empatia? Ouvindo genuinamente a pessoa. O que é ouvir genuinamente? A gente ouvir sem... Geralmente, quando a gente está ouvindo alguém falar, a gente já está pensando numa resposta para aquela pessoa, né? Ou a gente já está julgando aquela pessoa, ou a gente já está pensando em qualquer outra coisa, mas a gente não está ouvindo genuinamente aquela pessoa sem emitir nenhum julgamento ou sem emitir nenhum parecer. Então, empatia, em primeiro lugar, ouvir genuinamente a outra pessoa, o que a outra pessoa está te contando, tá? Tentar entender sem julgar o ponto de vista dela, né? A atitude dela daquele momento, por que ela fez isso, por que ela falou aquilo, por que ela está passando por aquilo. Prestar atenção na linguagem corporal do outro. A nossa linguagem corporal fala muito, fala mais até do que as nossas palavras. Então a gente não consegue tá triste e ao mesmo tempo sorrindo. A gente até vai fazer aquele sorriso forçado, né? Mas a pessoa vai perceber que alguma coisa tá errada com a gente. Então, se a gente prestar atenção não só nas palavras da pessoa, mas também na linguagem corporal, a gente também vai conseguir melhorar a nossa empatia. E quando a gente conseguir entender essa outra pessoa, respeitar os sentimentos daquela pessoa, respeitar o que a pessoa está te contando, o que ela está vivendo naquele momento, né? E não julgar. Gente, o ser humano é um ser sociável. A gente não consegue viver isolado de todos. Isso é quase impossível. Então é muito importante a gente desenvolver as nossas habilidades sociais, tá? O que é a nossa habilidade social? É a nossa conexão, nosso relacionamento com as outras pessoas, né? Eu quero contar uma historinha para vocês, que é o do senhor e dos seus 9 animais. Estava um senhor numa praça, sentado num banquinho, e chegou um jovem do lado dele. Eles conversaram um pouquinho, até que o senhor falou para esse jovem assim: eu tenho que ir embora, porque eu tenho que cuidar dos meus 9 animais. E daí o jovem olhou para o senhor: 9 animais? Meu Deus, mas quantos, né? Quantos animais que esse senhor tem para cuidar? E o senhor, ele viu que ele estranhou assim da quantidade de animais que ele estava falando, e ele começou a explicar então para o jovem quais eram esses 9 animais que ele tinha que ir para casa para cuidar, que todos os dias ele tinha que ir para casa para cuidar. E os primeiros animais que ele falou que ele tinha eram 2 falcões, tá? Só que o que eram os 2 falcões? Eram os seus olhos. Pois nem sempre a gente vê coisas boas na nossa vida, né? Então a gente tem que educar esses nossos 2 falcões para a gente ver coisas boas e ver coisas ruins também, e conseguir manter a nossa inteligência emocional. Os segundos animais eram 2 águias, né? Que na verdade eram as mãos do Senhor. E o que acontece? Nem sempre a gente pega coisas interessantes e às vezes coisas éticas. Então a gente tem que controlar, a gente tem que ter um controle também das nossas mãos. Depois ele disse que tinha 2 coelhos. E o que eram os coelhos dele? Eram os seus pés. Por quê? Porque na sua agitação e ansiedade, nem sempre o leva aos lugares certos ou agradáveis, né? Então a gente tem que saber dominar os nossos pezinhos, né, para a gente seguir o melhor caminho da nossa vida. E depois vem um animal muito perigoso, que é a serpente. Esse ele cuida muito, e ela fica atrás de uma jaula com 32 grades. Mas vocês imaginam o que é essa jaula, né? É os nossos dentes, né? E a serpente, o que é? Língua. Por que a gente tem que cuidar muito dessa serpente? Porque quando ela machuca alguém, quando ela consegue fugir das jaulas, né, é difícil voltar atrás, né? Quando ela consegue fugir ali, quando ela pica alguém, é muito difícil voltar atrás do que a gente já falou ou do que a gente já fez. E às vezes, se a gente não pede desculpas logo, se a gente não trata isso logo, por exemplo, essa picada, né, às vezes pode ser irreversível na nossa vida. E o outro animal é o jumento. E o que vocês acham que é o jumento?
é o nosso corpo. Então ele tinha que ir para casa também para tratar do seu corpo, do jumento. Por quê? Porque nem sempre ele quer fazer o que precisa ser feito. Ele é preguiçoso, é acomodado às vezes, né? Então o que que é? A gente tem que trabalhar muito com a nossa procrastinação. Nossa, hoje, às vezes a gente empaca e não quer sair, o jumento faz isso, né? Ele empaca e não vai, ele não quer ir mais para aquele lugar. Então a gente tem que todo dia treinar esse nosso jumento e trabalhar com o nosso jumento, que é o nosso corpo, para ele não se tornar procrastinador, para ele não se tornar preguiçoso. E por último, a gente tem que domar, ele foi para casa para domar o seu leão. Todo mundo tem um leão dentro de si, que é o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, às vezes, ele é muito vaidoso, orgulhoso, e ele pode guardar muito rancor. Então, ele deve ser domado e dominado todos os dias. Então, trabalhar com o nosso coração, entender o nosso coração, nossas emoções, é trabalhar com elas todos os dias, dominar elas todos os dias. Todos esses animais são importantes na nossa vida. Todos eles estão dentro da nossa mente e eles precisam ser adestrados e domados diariamente. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual desses animais vocês acham que estão dando pouca atenção? Que vocês estão domando pouco? Adestrando pouco? Ah, o pessoal está respondendo. O jumento. O jumento, coração, a serpente. É a serpente perigosa. Quem mais? Tem mais algum bicho? O jumento, o coração e a serpente foi os que mais o pessoal respondeu. Deixa eu ver, tem mais gente respondendo. O coelho, os coelhos também. E eu queria agradecer muito vocês. Foi maravilhoso o nosso workshop. Eu já vou abrir os áudios para a gente conseguir conversar. Mas antes eu queria deixar uma frase que eu acho muito oportuna para esse workshop de inteligência emocional. É uma frase de Aristóteles. Educar a mente sem educar o coração não é educar em absoluto.